Fazia muito tempo que a gente não via presidente Jair Messias Bolsonaro sem máscara, sem filtro, sem maquiagem e sem massagem. Ele descabelou o palhaço ontem, os recados foram dados. Eu garanto a você que foi um espalha-brasa geral. Fica comigo até o final desse vídeo que eu trouxe cortes importantes da live dele ontem e um recadinho para geral, né? E a gente vai falar também sobre Pablo Marçal, que esteve ontem no programa Timeline junto com Alan dos Santos e o Lacombe e o Max Cardoso. E, na minha opinião, eu vou falar com vocês a minha opinião, o que eu acho. E o Pablo Marçal também gravou um vídeo pedindo desculpas. E eu tenho muito a falar desse vídeo para vocês também. O Marçal também esteve no Inteligência Limitada, que bateu um pico de audiência de 1.100.000 pessoas assistindo telas online. Gente, essa é uma audiência absolutamente estratosférica, mas a gente também tem alguns posicionamentos para comentar sobre isso. Pela primeira vez, o Marçal disse que apoia o impeachment de Alexandre de Moraes, mas com uma desculpinha fuleira que dá até nervoso. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai trocar em miúdos sobre todos esses assuntos que estão aí na crista da onda e que você, meu amigo, você precisa ser orientado. Afinal de contas, quem foi que fez alguma coisa pela direita, politicamente falando, em primeira instância, nesse país? Na minha opinião, foi Jair Messias Bolsonaro. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma conferida em tudo aí, tá bom? Então vamos começar com as efemérides, né? A gente estava sabendo, lógico, que Alexandre não ia liberar o X antes das eleições, porque isso beneficia a esquerda, que domina a mídia porca, a mídia vendida, a mídia mainstream, e aí teve uma alegação de que o X depositou a multa de 28 milhões de reais numa conta errada e manteve o bloqueio da plataforma e mandou o X se virar para depositar na conta certa. Acontece que o X está alegando nas redes sociais que quem orientou a pagar um boleto foi o próprio STF. Resumo, se o X voltar, meu bem, será na segunda-feira, tá bom? Então, fiquem em paz. Vamos aqui que o Janjo, ele teve em algum lugar em Santa Catarina e o bicho recebeu chuva de ovo, gente. Esse povo de Santa Catarina é guerreiro, hein? Olha só. Da mesma forma... Olha o cara com o guarda-chuva protegendo o Janjo. Olha ele se afastando da ovada. Esse cidadão, Eu não aguento. ele está esperando. Aí ele fala, né, que o que esse cara que tá tacando o ovo nele tá esperando é que mande jagunços lá, mas que ele não vai fazer isso, o PT não vai fazer isso, que a polícia militar tome conta. É a expressão do povo, meu filho, expressão do povo. Bem, vamos entrar aqui na bagunça da eleição de São Paulo, tá? Todo mundo viu que Nicolas e Geyer vieram com aquela estratégia de que se o Nunes não se mexer para mover os senadores do PSD, que é tudo ali, dorme de conchinha, para assinar o impeachment do ovo, nós em São Paulo elegeremos Marçal. Eu vou falar que desde o início eu achei um absurdo. A campanha Não Vote no PSD, eu concordo. Estou apoiando desde o início. Mas, gente, o que tem a ver Pablo Marçal com o PSD e com Nunes? O fato de não eleger Nunes e colocar Marçal no poder vai mover o quê? Os senadores do PSD? Eu não sei, explica aí você. Mas o presidente, anteontem, na live dele, disse isso aqui, ó. Gente, como talvez eu converse hoje à tarde com o Nicolas, dá para vir aqui no Rio. Eu vou voltar um pouquinho. Bater um papo com ele. Gente, como talvez eu converse hoje à tarde com o Nicolas, dá para vir aqui no Rio, bater um papo com ele, porque tem um grande futuro pela frente, tem 20 e poucos anos de idade, né? E assim se faz. A política, o que eu vou conversar com o Nicolas? Isso é eu e ele. O que eu já conversei com o Coronel Ustra, é eu e ele. Não tem que sair daqui essa conversa para ninguém. Ou seja, ele já avisou que tem que sentar para conversar com o Nicolas e já avisou. A nossa conversa fica entre nós, valeu? Nós nos amamos, mas vamos sentar para conversar. Parece, gente, que a conversa aconteceu e ficou tudo bem, ó.
Tá todo mundo aqui, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Nicolas, o presidente Jair Bolsonaro e Ramagem. Vocês viram, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a live do presidente ontem, mas ele tá vermelho que nem um pimentão. Claro, marido quando fica longe de esposa é assim. O bichinho foi pro Rio de Janeiro, ficou fazendo campanha debaixo de sol quente. Com Ramagem não passou um protetor solar. Ele tá parecendo um camarão. Bom, parece que deu tudo certo? Parece que deu tudo certo, mas tem mais recados na live de ontem que eu vou comentar aqui com vocês. Mas antes, eu quero falar com vocês do Sinata Gotas, que é nosso patrocinador aqui, que é um produto que vai ajudar a amenizar rugas, linhas de expressão, vai cuidar da saúde da sua pele, vai amenizar a flacidez, o bigode chinês, enfim. Eu estou usando desde outubro do ano passado e estou cada dia mais surpresa com os efeitos do Sinata Gotas. O que você tem que saber é que o Sinata Gotas é um produto 100% natural, sem contraindicação, registrado na Anvisa, e o link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página, onde você vai ter todas as informações complementares. Aqui tem outros depoimentos, opinião médica, os componentes ativos do Sinata Gotas, que são, assim, o suprassumo, tá? E principalmente pela presença do transresveratrol, que é um componente químico ativo muito indicado pelo Dr. Laí Ribeiro, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade. Então, ao ingerir o Sinata Gotas, você está dando uma bomba de transresveratrol no seu organismo, e é por isso que a sua pele sente os efeitos tão rápido, porque o Sinata Gotas é administrado debaixo da língua, a área de maior poder de absorção do corpo humano. Por isso que você, vê os efeitos assim, tá bom? Vamos combinar que pele saudável não tem jeito de ser feia, né? Os nossos combos vão de 1 mês de tratamento até 8 meses de tratamento, mas para você que quer experimentar, a gente sempre sugere o combo de 3 meses de tratamento, porque é o mais econômico, gente. Por menos de R$30 na parcela, você já pode garantir 3 meses de tratamento, frete grátis para todo o Brasil, e ainda mando para você um pote de ácido hialurônico de presente. Então o link está na descrição, no comentário fixado. Lá eles aceitam todas as bandeiras de cartão de crédito, mas também aceitam até parcelamento pelo boleto. E também você pode pagar no Pix com desconto. Então corre lá no site, os links estão aqui, e aí você vê qual a melhor opção que cabe no seu bolso e sinta-se tão bem com a sua pele como ultimamente eu venho tirando onda com a minha, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, vamos para a treta. Eu coloquei isso, eu não, né? Minha assessoria de comunicação colocou isso aqui no X ontem, que o presidente Jair Messias Bolsonaro identificou um estrategista. Como é que ele falou? Estrategista intergaláctico. Vamos ouvir que ontem nós vimos o presidente Jair Messias Bolsonaro sem filtro nenhum. Olha só. Tá? Senado de São Paulo, para não ter dúvida, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio. E o resto vai se brigar. Tá? Se alguém acha que vai rachar a direita dessa forma, tá errado. Primeiro, quem uniu a direita? Foi você que está falando que vai unir? Você, seu idiota, que está falando que vai unir a direita, o que você fez pela direita? Para estar cantando de galo aí. Gente que nunca foi vereador. Nas minhas costas teve lá centenas de milhares de votos. Agora é um galo, é um estrategista intergaláctico. Eu vou decidir porque é assim, é assado. Quem se apareça, pô? O cara toma decisões, termina e procura para vir apoio ao celular. Tá de sacanagem. Só vou dizer uma coisa para vocês. Como é maravilhoso estar do lado certo da análise. Como é maravilhoso conferir que as minhas impressões e as minhas análises aqui para você foram referendadas pelas falas do presidente Jair Messias Bolsonaro ontem. Valéria, você está dizendo que Nicolas Salles e Gayer e Bárbara e não sei quem que está apoiando Marçal, eles são traíra? Não, gente, eu estou fazendo um apontamento pontual. Não é assim que se age. Não é assim. Bolsonaro não virou vendido para o sistema, não virou nada do que esse pessoal apoiador de Marçal fala de Bolsonaro, só porque Bolsonaro indicou outro candidato. Certinho? Certinho, mas tem mais, segura aí. No final das contas, olha só. O Fred Rodrigues assumiu a dianteira, entrou no lugar do Gaia, ninguém quis tirar o Gaia, tem um
um fofoqueiro aí em São Paulo, que eu tirei o Gaia para entregar para o Centrão. Mente descaradamente, eu não vou falar. Fofoqueiro que mente descaradamente, é tudo que eu venho falando do Marçal ultimamente. E aqui tem mais uma parte que eu pensei só meia frase do presidente, presta atenção. Participar de São Paulo, meu Deus do céu, porque o outro lado não tem o que se esperar do outro lado. O outro lado é a extrema esquerda, é a turma do Lula, já pensou? O MST está mandando o CEAGESP agora, MST no CEAGESP. O MST está em tudo quanto é órgão federal por aí. E vamos ter o MTST dentro da capital. Outra, confia em mim, pelo amor de Deus, cara. Confia em mim, pelo amor de Deus, cara. Quando foi que você deixou de confiar no presidente Jair Messias Bolsonaro? Faça uma análise. Você deixou se levar pela onda de muito engajamento da rede social do Marçal? Procure saber se você não foi influenciado por coisas frugais que não deveriam ter influenciado você. Certinho? Tem mais aqui. O Marçal, ele esteve no programa Timeline, né, com o Marques Cardoso, com o Alan dos Santos e com o Lacombe. Eu estava conversando o tempo todo com o Marques Cardoso e eu não vou colocar para vocês aqui o que nós falamos, mas eu posso falar para você sobre a minha opinião, tá? Minha opinião sobre o Marçal. É um fanfarrão. Ele esquece que ele está candidato a prefeito. Não é para ele contar os sonhos dele de país de ouro, de cidade de ouro, dos sonhos. É para ele dizer como fará. E isso é uma coisa que ele não faz. E uma outra coisa que eu sempre percebo no Marçal, ele trata a cidade de São Paulo como se fosse uma empresa privada, de propriedade dele, que quando ele fala, todo mundo obedece. O cara não tem o menor traquejo. Cada quebrada de cara que ele der, ele não vai virar público com sinceridade, como o presidente Bolsonaro sempre teve e sempre fez, falar para você no que ele errou. Ele vai colocar a culpa nos outros, vai falar um monte de mentira, vai falar um monte de besteira. Parabéns aos envolvidos, tá? Primeira live do canal Timeline, do Lacombe, que é um projeto do Lacombe dos meninos lá do Terça Livre, mais de 270 mil pessoas ao vivo. O Marçal também teve no Inteligência Natural, ou no Inteligência Limitada, que sinceramente tô de saco cheio, não ouvi, não assisti. Por quê? Porque é só embromation, só embromation. O que aconteceu de importante lá no Inteligência Limitada é que o Pablo Marçal avisou lá que ia postar nas redes sociais dele o comprovante daquilo que ele chamou o Boulos. E aqui tem um documento, eu não vou mostrar a parte de cima, tá? Nem a parte de baixo, porque em cima tem os dados do Guilherme Boulos, embaixo os dados do médico, então acho que não tem que falar e não tem que fazer isso, mas aqui o corpo do encaminhamento tá encaminhando ele para o médico psiquiatra por ter sido atendido com surto psicótico, delírio persecutório, ideias homicidas, apresentando período de confusão mental e episódio de agitação. Ele fez um exame toxicológico que deu positivo para... O componente está aqui, não vou nem falar. Então, assim, Pablo Marçal mostrou o documento, tá? Tem assinatura do médico, tem CRM, tem tudo. Vamos ver o que Boulos tem a declarar. Eu não vi ainda a declaração do Boulos, vamos aguardar. Aí, para colocar os pingos nos is, a gente já está caminhando para o final, segura aí. O Pablo Marçal postou ontem esse vídeo de pedido de desculpas nas redes sociais dele. Vem comigo. Esse vídeo é para você que ficou chateado com alguma coisa que eu falei. Em momento nenhum eu tentei ser outra pessoa. Aqui é um coração valente, alguém que verdadeiramente teve que chamar muita atenção, senão você nem saberia que eu estaria aqui. Sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem coligação, sem... Ele teve que chamar muito atenção e para isso ele saiu mentindo para todo mundo, acusando o Bolsonaro de tudo, acusando o Carlos Bolsonaro de tudo, falando mentira em relação a Gustavo Gayer. Ele mentiu. Então, para ele chamar atenção, ele mentiu. O que eu vejo nisso, gente, é alguém que quando tem uma meta, ele não tem freio moral para alcançar aquela meta.
Se isso para você não é um sinal de alerta, meu amigo, volta 30 casas, porque você está achando que você é um conservador e você não entendeu o que é a essência do conservadorismo, que é, em primeira instância, identificar um salafrário, um fanfarrão de tacada, que não tem freio moral para atingir os seus objetivos. Ele falou mais besteira, olha só. Sem dever nada para ninguém, a não ser para você. Mas eu reconheço, às vezes eu tenho excedido, passado do limite. Mas tudo em prol de poder servir você e a sua família para vocês prosperarem. Então, ele está tentando justificar que essa mentirada toda, essa palhaçada toda, essa confusão toda que ele armou é em prol de servir para fazer com que vocês prosperem. Bom, ele está falando sobre o quê? Que ele está fazendo isso para conseguir um cargo de prefeito, para, através do cargo de prefeito, ele fazer o cidadão brasileiro prosperar, o cidadão de São Paulo prosperar. E desde quando o Estado prospera alguém? Meu filho, volta 55 casas, meu amigo. Volta e vai aprender o que é Estado. Estado não prospera ninguém. O Estado empobrece, mas não prospera. A única forma de Estado prosperar alguém é parar com o domínio das leis tão incisivas em cima do cidadão brasileiro, nos negócios, nas empresas, e diminuir impostos. Bom, nunca o Pablo Marçal havia falado em diminuição de impostos. Ontem, quando nós comentamos sobre diminuição de impostos, lá no timeline, ele falou sobre desconto de impostos, não é diminuição. Eu coloquei um trecho aqui, um texto, pedi para minha assessoria de comunicação colocar para mim no X, dizendo que eu perdoo o Pablo, mas eu não voto nele. Porque, para mim, ele passou muito do limite, achando que todo mundo de São Paulo é idiota, mentindo de forma vil, não apoiando o empicha do ovo, provando que está se lixando com os presos do 8 de janeiro e com as nossas liberdades. Aí eu tenho que abrir um parêntese, que ontem, no timeline, ele disse que defendia o empicha do ovo. Por quê? Porque chegou na reta final e ele estava vendo que ele estava levando porrada, ele estava vendo que ele estava sendo cobrado, ele estava vendo que ele estava passando vergonha. Aí chegou lá na timeline e falou, não, porque agora a candidatura está homologada. Agora? Sua candidatura está homologada há muito tempo, seu picareta. Sigo aqui no meu texto, em tempo. Eu não acredito que você fez isso tudo para prosperar o cidadão. O Estado não prospera ninguém, o Estado empobrece o cidadão, mas não prospera. A única forma do Estado prosperar o cidadão é diminuir impostos. Não lembro de mensagem sobre isso na sua campanha de maluco desembestado, ferindo todos os limites da moral. Sim, Pablo, o caminho importa. A forma importa para a maioria dos cidadãos que são honestos, mas parece que não importa para você. O que per se se torna a digital de sua campanha. A mentira, o exagero e o engano. Esse pedido de desculpas, que na minha opinião é mais falso que uma nota de R$3, segue a mesma estratégia que você aconselhou o Bolsonaro sobre o assunto das vacinas, não é? Veja a diferença entre você e Bolsonaro. Ele não acha que o cidadão é capacho, que tem que estar sujeito, subordinado a qualquer mentira. Bolsonaro matou no peito e arcou com as consequências da verdade. É sobre isso, Pablo, e eu espero que você aprenda. Espero também que o cidadão de São Paulo entenda do que se trata. Verdade sempre, não importam as consequências. Nenhuma população merece ser tratada com tanto desrespeito como você fez com os cidadãos de São Paulo e como você está fazendo, enganando todo mundo. Esta é a minha opinião sobre Pablo Marçal. Tem mais uma coisa que eu vou falar, vou chamar aqui vocês de pertinho, que eu vou falar para vocês a respeito dos apoiadores de Pablo Marçal que vêm aqui e eles ficam batendo na seguinte tecla. Nunes é o cara da picadinha, Nunes é o cara que trancou comércio, Nunes é o cara do tranca tudo. Meu bem, isso não foi estabelecido pelo Nunes, isso foi estabelecido pelo STF, que foi alimentado por decisões internacionais direto da OMS. Acorda! Quem chancelou tudo isso foi o STF, obrigou as cidades a cumprir, e o prefeito era Bruno Covas, tá? Bruno Covas. Ah, Valéria, mas o Nunes deu aquela entrevista dizendo, orgulhoso,
que ele foi o único prefeito que mandou embora pela picadinha. Sim, e ele já veio se retratar dizendo que ele errou, coisa que o Pablo Marçal não faz. Faz um pedido de desculpas genérico. Se eu magoei alguém, quem me conhece sabe, vá se ferrar. E não vem aqui mais ficar nessa cantilena. Ai, porque Nunes é da picadinha. Nós sabemos, eu morava em São Paulo quando isso aconteceu. Eu sei do que se tratou. Eu entendi. Mude o disco. Só que o que a maioria das pessoas não está levando em consideração é o seguinte: aquele Nunes que assumiu a prefeitura com o carro andando pela morte de Bruno Covas não é o mesmo Nunes que está agora com um acordo com o PL que aceitou a indicação do vice do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não é o mesmo Nunes. Não será a mesma caminhada. Então eu também discordo do Nicolas Ferreira quando ele disse: ah, você tem 2 copos. Os 2 estão cheios. Um você já sabe que é veneno, o outro você não sabe. Se a gente for comparar Nunes e Marçal, os 2 copos estão cheios. Nenhum dos 2 a gente sabe se vai virar veneno, porque esse Nunes, que aceitou o acordo com o presidente Bolsonaro, não é a mesma caminhada política do Nunes, que tinha acordo que era vice de um comunista socialista de 5ª categoria. Uma coisa certa, enquanto Marçal estava cuidando da sua família, cuidando de ser um bom cidadão, de prosperar na vida, Nunes já estava na Alesp bradando contra a ideologia de gênero e contra o aborto. Ah, Valéria, mas ele é abortista. Não é. O Nunes participou de uma entrevista que ele garantiu que o aborto legal tem que ser cumprido e que ele ia obrigar todo funcionário público a cumprir a lei. Ah, Valéria, mas eu não concordo com a lei. Eu também não, meu pequeno gafanhoto. Vamos trabalhar para mudar a lei? Qual é o aborto legal? Por violência sexual, ameaça à vida da mãe e anencefalia. Esses são os termos legais para o aborto. Vamos mudar a lei porque ele, como prefeito, ele tem obrigação de cumprir. Certinho? Certinho, não caia. Foi mais uma mentira dos cortezinhos, do farsal, esse farsante. Como é o último dia que eu tenho para falar com vocês a respeito desse sujeito, eu vou invocar aquela frasezinha que eu pensei de Bolsonaro. Confiem em Bolsonaro. Sabe quem é que sempre quis abalar a sua confiança no Bolsonaro? MBL, Nando Moura, Sérgio Moro, Us Weintraub, Joyce Hasselmann, ator pornô. No final das contas, não tem um que preste. Um. Tá? A direita estava coesa. De repente, vem um cara que se diz opção à direita porque Bolsonaro se vendeu para o sistema. Sinceramente, você acha que Bolsonaro saiu dos Estados Unidos para voltar para o Brasil para se vender para o sistema? Sinceramente, eu acho que não. Vamos voltar aqui para a divisão de tela, que eu tenho uma última coisa para falar com vocês, que são de Salvador. Salvador. Quem conhece o César Leite aí, ele é meu candidato a vereador em Salvador. Ele é amigo do Didi Redpil. Didi Redpil chancelou caráter, é um cara conservador, é um cara de direita, honestíssimo. O número dele em Salvador é 22022. César Leite, tamo junto. Amigo do Didi, é meu amigo também. Vou na chancela do Didi Redpil. Boa sorte e despetize, descomunize essa nossa Salvador maravilhosa, tá bom? Boa sorte aí. Desculpa, gente. Aqui no litoral paulista a temperatura caiu, eu toda gripada de novo, mas já tô bem. Então é isso, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Domingo estarei a partir das 16 horas com o Didi Redpil ao vivaço para a cobertura da apuração das eleições. Tá bom? Me encontrem lá, domingo às 16 horas. Então, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Pelo amor de Deus, ajude a gente, porque tá tenebroso esse início de mês, mas está muito tenebroso.
é doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor, R$1, R$2, R$3, vocês ajudam aí, gente, pelo menos a pagar a internet, a luz, tá bom? E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Já tô aí nos comentários me estapeando com todo mundo. Bora lá, Brasil, bora! Sabe quando a gente vai desistir? Nunca. Ainda mais com vocês aí todos os dias. Um excelente dia, vote com consciência.